Bom, essa equação diferencial da continuidade, ela é uma equação diferencial parcial, conforme vocês podem ver. E a maioria das equações que regem o movimento dos fluidos são EDPs, são equações diferenciais parciais. Isso vai trazer, obviamente, uma certa dificuldade de solução dessas equações que nós vamos aprender a contornar futuramente. Como que nós vamos fazer para resolver problemas como esses, certo? Mas essa forma da equação diferencial da continuidade, ela acaba sendo mais aplicada para uma categoria de fluidos que são aqueles fluidos incompressíveis. Então, essa forma desse jeito, ela é muito aplicada para fluidos incompressíveis. Estão lembrados o que é isso, pessoal? O que é um fluido? Desculpe, fluidos compressíveis, tá? Ela é mais aplicada aqui para fluidos compressíveis. Fluidos que têm sua massa específica variando com a pressão, certo? Então, ela é, nessa forma que está aqui, aplicada para fluidos compressíveis. Nós já sabemos da teoria lá, do início da nossa unidade 1, propriedades fundamentais dos fluidos, que a água, por exemplo, na maioria das aplicações, ela pode ser considerada um fluido incompressível, certo? Então, nós vamos aplicar muito essas equações para a água, que é o principal fluido que nós vamos estudar, pelo menos na hidráulica, né? É a água. Então, o desenvolvimento que faremos aqui vai considerar agora um fluido incompressível, certo? Então, vamos seguir aqui nos nossos desenvolvimentos, considerando fluidos incompressíveis, para fluidos incompressíveis. Fluidos incompressíveis, como a água na maioria das aplicações, por exemplo, eles não têm a sua massa específica variando em função de mudanças de pressão. Então, a mudança de pressão não produz mudança na massa específica desses fluidos. Então, podemos dizer que um fluido incompressível, ele teria uma massa específica constante em função de uma variação de pressão. Ou seja, se nós fizermos uma derivada temporal, uma variação com o tempo dessa massa específica, essa variação com o tempo vai ser zero. E veja que essa variação com o tempo da massa específica é justamente o que aparece aqui no primeiro membro da equação, certo? Então, para fluidos incompressíveis, nós conseguimos melhorar um pouco, pelo menos um pouco, o aspecto dessa equação. Veja que, nesses casos, o primeiro membro ele vai anular, porque a variação com o tempo da massa específica vai ser zero, a massa específica vai permanecer constante. A massa específica permanecendo constante, nós também podemos tirar essa massa específica de dentro das derivadas, certo? Então, a massa específica ela pula aqui para fora das derivadas e nós temos apenas agora a soma ali das derivadas, ou seja, a massa específica multiplicando pela soma das derivadas das velocidades nas suas respectivas direções, né? Ou seja, multiplicado pela soma dos gradientes de velocidade, dv dy mais dw dz. Bom, isso aqui é igual a zero, né? Então, veja que o primeiro membro é zero, esse primeiro membro é igual ao produto de ρ vezes du dx, dv dy mais dw dz. Então, eu tenho um produto de duas coisas, a massa específica pela soma dos gradientes de velocidade. Um desses dois tem que ser zero, ou os dois têm que ser zero, certo? Só que a massa específica, ela não é zero, né? Nós temos o fluido e, valendo a hipótese do contínuo, estão lembrados da hipótese do contínuo? O fluido ele vai ser considerado contínuo em toda a análise que fizermos, mesmo que essa análise seja uma análise infinitesimal. Ou seja, em todos os pontinhos de uma massa de fluido, terá massa específica. Então, essa massa específica ela não é zero. Então, a única coisa que pode zerar é a soma desses gradientes de velocidade, certo? Então, vai ficar, a fórmula ela desenvolve para esse formato aqui, ó, du dx mais dv dy mais dw dz é igual a zero. E se destacarmos essa equação, essa é a forma final
da equação da continuidade para fluidos incompressíveis, certo? Então, nós teríamos aqui, nessa equação, a equação da continuidade, ou equação diferencial, né? A forma diferencial da equação da continuidade, equação diferencial da continuidade, para fluidos incompressíveis. Tudo bem, pessoal? Está aqui? Equação válida para fluidos incompressíveis. Bom, essa equação da continuidade, então ela relaciona aquilo que a gente queria, pelo menos a priori. Veja que ela tem dentro das suas derivadas as velocidades, ó. Velocidade U, velocidade V e a velocidade W. E ela traz, então, o primeiro conjunto de informações que a gente queria. Pelo menos ela traz uma relação entre as velocidades. Essa equação ela pode ser escrita ou encontrada na literatura sobre outras duas formas. Uma forma que nós chamamos de notação vetorial seria assim, ó, o divergente do vetor velocidade é igual a zero. Essa é a forma vetorial, tá? Então, essa aqui seria a notação vetorial da mesma equação. Notação vetorial. Então, dependendo da literatura, essa equação aqui, ela vai aparecer assim, divergente do vetor velocidade é igual a zero. Dependendo do livro que formos estudar, vai aparecer na notação tensorial, ó, DUI, DXI igual a zero. Essa é a notação tensorial. Então, são duas formas diferentes de se referir a essa equação aqui, que é a equação da continuidade. Sinceramente, eu prefiro trabalhar com essa forma. Embora ela seja maior, ela, de certa forma, ela expõe as cartas ao jogo. Ela mostra que estamos relacionando soma de gradientes de velocidade nas suas respectivas direções, certo? Bom, veja que é uma equação ainda meio, pelo menos ela traz um aspecto assim insólito, né? Ela traz ali uma relação entre essas velocidades e, de certa forma, ela sozinha não conseguirá resolver muitas coisas, mesmo porque a outra variável importante não apareceu ainda no jogo. Qual é a outra variável importante? A pressão. Veja que a velocidade, o campo de velocidade apareceu no jogo. Ele aparece aqui com U, V e W, mas o campo de pressão ainda não apareceu. Então, essa equação ela traz uma informação que vai ser útil em alguns casos, mas ela é, de certa forma, insuficiente para resolvermos determinados problemas. Nós precisaremos de outra equação para ajudar essa equação aí a resolver problemas, certo? A outra equação, ela vai vir também da aplicação de um princípio físico clássico, que é a aplicação da segunda lei de Newton. Então, nesse sentido, nós vamos trabalhar aqui com a segunda lei de Newton aplicada a um elemento de fluido que se movimenta com o escoamento, certo? Essa aqui possivelmente é a lei física que nós mais trabalhamos aí ao longo das nossas vidas, pelo menos até aqui. Vou considerar aqui então o mesmo exemplo do córregozinho lá, do riacho, certo? Nós vamos isolar um elemento de massa de fluido, dm, um elemento de volume dvol, né? Lógico que esse elemento de volume dvol vai ter uma massa dm, e o objetivo da segunda lei de Newton é calcular força, né? Então, o que nós fazemos na segunda lei de Newton nada mais é do que calcular a força. Então, o nosso objetivo aqui seria calcular a força que vai fazer com que esse elemento de fluido sofra deslocamento e com esse deslocamento ele seja levado pela massa de fluido. Obviamente, para ser levado, para se movimentar, ele estará submetido à ação de forças. Quanto vale essa força que produz
a movimentação desse elemento de fluido. É isso que nós vamos fazer aplicando a segunda lei de Newton a esse elemento infinitesimal. Certo, pessoal? Vamos lá, então. Bom, quando aplicamos o princípio físico da segunda lei de Newton, nós vamos chegar num conjunto de equações, nós vamos ver que não vai ser uma equação só, mas num conjunto de equações que são chamadas equações de quantidade de movimento. As equações de quantidade de movimento, especificamente quando trabalhadas na formulação diferencial, ou seja, dentro aqui da unidade 4, elas também são conhecidas como equações de Navier-Stokes. Para quem estuda um pouquinho a área de fluidos, talvez sejam essas as equações mais importantes que a gente tem em toda a mecânica dos fluidos. As equações de Navier-Stokes, nada mais do que as equações de quantidade de movimento escritas na formulação diferencial. Essas equações elas foram deduzidas por Navier-Stokes, daí o nome, em meados do século XIX, e elas têm um aspecto também insólito, pessoal. Ela vai ser um conjunto de grandes equações diferenciais parciais, mas a partir delas estão relacionadas aos efeitos dinâmicos, ou seja, os efeitos de forças que produzem mudanças nas velocidades e nas pressões dos fluidos. Até hoje, essas equações, embora elas tenham sido desenvolvidas em meados do século XIX, até hoje essas equações elas não têm uma solução analítica. O que seria a solução analítica? Eu quero calcular a velocidade, então eu pego aqui as equações de Navier-Stokes e isolo. A velocidade vai ser igual a 5, por exemplo, né? Trabalho lá e isolo. Eu quero calcular a pressão, então isolo a pressão vai ser igual a 7, por exemplo, um determinado valor aqui, certo? Não adianta, nós não conseguimos pegar essas equações diferenciais parciais e chegarmos a uma solução analítica delas por integração. A solução dela, ela acaba sendo desenvolvida para a maioria dos problemas práticos por via numérica, computacional. Então, veja, foi desenvolvida lá no século XIX, não tinha computador, não tinha nada, certo? Mas os principais usos e aplicações dessas equações começaram a ocorrer principalmente a partir da década de 1970, quando os computadores começaram a se tornar mais disponíveis. Inicialmente, nos grandes institutos de pesquisa e nas grandes universidades, e depois se difundindo para as universidades e hoje para todo mundo, para a casa de todo mundo. Todos nós temos um computador, certo? Mas foi ali, a partir da década de 1970, onde métodos numéricos aplicados a essas equações permitiram a solução das mesmas, mas por via numérica, ou seja, problemas práticos, essas equações não têm solução analítica. Na maioria dos casos, nós temos que trabalhar com soluções numéricas computacionais. Então, quando lá, por exemplo, o pessoal de Fórmula 1, por exemplo, vou dar só esse exemplo aqui, né? Eles estudam, por exemplo, o formato que o carro tem que ter para conseguir adquirir uma velocidade, trabalhando com essas equações que eles fazem o desenvolvimento do design do veículo, do carro, de corrida, por exemplo, né? Quando, por exemplo, vamos dar mais um exemplo então, quando é feito o projeto de uma aeronave, né, de forma que essa aeronave tenha ali um formato mais aerodinâmico, que vai fazer com que ela consuma menos combustível durante uma viagem, é a partir da aplicação dessas equações que o pessoal estuda o design dessa aeronave. Quando se estudam, por exemplo, roupas específicas, maiôs específicos para atletas, para nadadores, para que ele diminua o atrito do nadador com a água e, consequentemente, ele consiga nadar mais rápido, é com essas equações que o pessoal faz o estudo, uma aplicação das equações de Navier-Stokes, mas de via numérica, num viés mais numérico, certo? Bom, então nós vamos ver aqui como que ocorre, pelo menos o início, né, e isso nós vamos terminar nas próximas aulas, como que ocorre aqui a aplicação do princípio físico da segunda lei de Newton sobre esse elemento de volume de fluido dx, dy, dz. Estamos aqui trabalhando com as mesmas direções x, y e z que trabalhamos
no exemplo passado, na dedução da equação da continuidade. A direção x seria essa, a direção z seria a direção vertical e a direção transversal seria a direção y, certo? Então, temos aqui o nosso elemento de volume de fluido dVol. E vamos aplicar, então, o princípio da segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Lembrando que o nosso elemento de fluido dVol ele se desloca com o escoamento. Em determinado momento ele está numa posição, ele é submetido à ação de forças que vão levá-lo para outra posição, e lá ele recebe forças que vão levá-lo para outra posição, e dessa maneira ele vai seguindo o seu rumo do escoamento, certo? Bom, vamos então trabalhar aqui inicialmente com a segunda lei de Newton. Então, a força resultante que atua sobre esse elemento infinitesimal de fluido, ela é calculada como sendo a massa desse elemento vezes a aceleração. Por definição, a aceleração ela é a variação da velocidade desse elemento com o tempo, certo? Então, a aceleração seria dv dt, variação da velocidade com o tempo. Nós vamos observar que a velocidade desse elemento, ou seja, o vetor velocidade que esse elemento tem, ele vai depender muito da posição desse elemento. Então, dependendo da posição desse elemento de fluido, esse vetor velocidade ele vai ser maior ou menor. Por exemplo, nós aprendemos na unidade 1 a condição de não deslizamento, onde o fluido mais próximo da parede ele teria velocidade menor. Se nós traçarmos, por exemplo, aqui nessa posição, nessa seção transversal, um certo perfil de velocidade, as velocidades tendem a ser menores aqui nas paredes. Então, na posição próxima das paredes, as velocidades são pequenas, certo? Então, o vetor posição ele é importante no valor da velocidade. E as velocidades mais distantes das paredes tendem a ser maiores, certo? E com uma tendência das velocidades diminuírem à medida que nos aproximamos das paredes. Então, dependendo da posição desse elemento, a velocidade é maior ou menor. Então, a gente diz que a velocidade ela depende do vetor posição, certo? Então, esse x aqui seria a posição ou vetor posição do elemento. O elemento se desloca, certo? Vamos lembrar disso. Mas a velocidade ela pode também se alterar com o tempo. Com o passar do tempo, a velocidade nessa mesma seção pode mudar. Por exemplo, se chover aqui nessa região, a velocidade nessa seção transversal ela pode aumentar durante o evento de chuva e depois voltar a decair quando a chuva cessa, certo? Então, nós vamos considerar a situação mais geral possível, onde essa velocidade também possa sofrer variações com o tempo. Então, ela varia não só com a posição, com o espaço, mas pode variar também com o tempo, certo? Esse vetor posição, o x, ele pode ser decomposto nas coordenadas x, y e z. Então, nós vamos dizer que o vetor velocidade ele depende da coordenada x, da coordenada y e da coordenada z. As três compõem o vetor posição x e depende também do tempo t, conforme nós sabemos. Em suma, a velocidade desse elemento de fluido depende das suas coordenadas x, y e z e depende também do tempo. Certo, pessoal? De certa forma, então, nós vamos fazer a derivada dessa velocidade em relação ao tempo. Então, trabalhando aqui novamente com a segunda lei de Newton, a força resultante, ela é igual à massa. E agora o que nós vamos fazer é a derivada da velocidade em relação a essas quatro variáveis, né? Derivar a velocidade no tempo não é só derivá-la exclusivamente no tempo, porque a velocidade também depende das coordenadas x, y e z. Então, nós temos aqui a massa vezes, inicialmente, a derivada da velocidade, a derivada parcial do vetor velocidade em relação à posição x. Então, nós vamos aqui derivar inicialmente em relação a x, certo? A velocidade em relação a x. Depois vamos derivar em relação a y, depois derivá-la em relação a z e depois derivá-la em relação ao tempo, certo? Então, vamos derivar inicialmente em relação a x, é uma derivada exclusiva para uma variável x, então é uma derivada parcial. Mas veja que a posição do elemento muda com o tempo.
Ó, o elemento está aqui nessa posição num tempo, depois ele sumiu, ele foi lá para frente, depois ele vai descendo o rio, ou seja, ele muda de posição com o tempo. Esse vetor posição, ele também depende do tempo, porque a posição do elemento muda com o tempo, certo? Então, a coordenada x desse elemento depende do tempo. Então, nós vamos derivar a velocidade em relação a x, só que x depende do tempo. E aí a gente aplica a regra da cadeia. A derivada parcial da velocidade em relação à posição x vezes a derivada da posição x em relação ao tempo, porque x depende do tempo. Aplicamos aqui a regra da cadeia, certo? E vamos seguir esse raciocínio também para as outras posições. Vamos derivar a velocidade em relação à direção y, mas a direção y, ou a coordenada y, a posição y também depende do tempo. Aplicamos a regra da cadeia e derivamos dy dt. Mais a derivada parcial da velocidade em relação à direção z, mas a posição z depende também do tempo. Então, derivamos z em relação ao tempo, aplicando a regra da cadeia. E, finalmente, fazemos a derivada parcial da velocidade em relação ao próprio tempo. Então, mais dv dt. Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, nesse sentido, vamos verificar qual é o significado de dx dt, por exemplo. O que é dx dt? O que seria dx dt? Uma variação de espaço x em relação ao tempo. Isso aqui é o que, pessoal? Não é a velocidade na direção x? Variação de espaço em x em relação à variação de tempo. Então, esse dx dt nada mais é do que a própria velocidade u. E nota que dy dt nada mais é também do que uma variação de espaço em y, exclusivamente em y, dividido pelo tempo. Isso é a definição da componente de velocidade v. E, seguindo esse raciocínio, dz dt é uma variação de posição vertical, no caso z, com o tempo. É uma velocidade, uma componente de velocidade ao longo da direção z, certo? Então, nós vamos chegar nessa forma da segunda lei de Newton. Ninguém ia imaginar que a segunda lei de Newton ia adquirir, no caso dos fluidos, um aspecto tão insólito assim, mas adquire. E vai piorar, pessoal. Já vou adiantar, não vai melhorar aqui não. Vai piorar em relação ao aspecto, mas aumenta o seu poder de previsão, tá? Então, nós temos aqui a massa multiplicada pelo produto da velocidade u, vezes a derivada da velocidade na direção x, mais a velocidade v, que multiplica a derivada do vetor velocidade na direção y, mais a velocidade w, que multiplica a derivada da velocidade do vetor velocidade na direção z, e mais, finalmente, a própria derivada do vetor velocidade na direção, ou no tempo, né? Não na direção, mas em relação ao tempo. Nós vamos guardar essa equação e deixá-la aqui guardada para que a gente possa retornar nessa equação na aula que vem. Nós vamos fazer aqui uma série de desenvolvimentos trabalhando inicialmente com o segundo membro dessa equação e posteriormente com o primeiro membro. Quando fizermos isso, nós chegaremos finalmente nas equações de quantidade de movimento, certo, pessoal? Então, nós vamos finalizar essa aula aqui. A aula de sexta-feira, a aula assíncrona, é a aula da unidade 3 e a gente retorna nesse desenvolvimento, então, na aula da próxima terça-feira, certo? Vamos lembrar que amanhã nós temos, então, a nossa primeira prova. Vou pedir para que vocês não saiam ainda da sala, para que eu possa salvar aí a lista de participantes.